Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler os versos 18 a 20. Mateus, capítulo 8, dos versos 18 a 20. Vamos acompanhar com toda atenção e reverência a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, orar, invocando o nome do Senhor, suplicando o seu auxílio, a sua graça. Bendito Deus e bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra, diante do Teu Filho Jesus Cristo, qual se humilhou voluntariamente em nosso lugar. Sofreu a vida de um pecador, embora sem pecado, para que nós, pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. E assim, ó Deus, ajuda-nos a contemplar a Jesus Cristo em toda a sua riqueza, em toda a sua obra, em todos os seus estados, em todos os seus ofícios, em toda a sua glória. Para que, olhando para Ele, sejamos curados, fortalecidos, animados, até mesmo a tomar a nossa própria cruz e seguir após Ele, aguardando assim a herança que Ele tem reservada para nós. Fica conosco, ó Deus, abençoa-nos agora, a pregação. Abençoa o Teu servo, capacita, Senhor, para o bem da Tua igreja, para que a Tua igreja seja abençoada e fortalecida. Oramos assim, suplicando o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o modo de viver a vida cristã é como diz o autor aos Hebreus, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Toda a nossa caminhada aqui nesse grande deserto deve ter esse foco, contemplar a Cristo para sermos curados. E de fato, se pela fé hoje voltarmos os nossos olhos para onde Cristo vive, o que contemplamos é o Cristo exaltado, assentado à direita do Pai, coroado, exaltado em honra, poder e majestade. Ele hoje é aquele que diz ele mesmo com suas palavras, aquele que recebeu todo o poder, tanto nos céus quanto na terra, enquanto nosso mediador. Ele governa soberanamente, ele é aquele que é vitorioso. Porém, meus irmãos, embora Cristo hoje, na sua presente condição, no seu presente estado, ele está exaltado à destra do Pai, não podemos de modo algum esquecer o caminho para a sua exaltação. Pois antes de ser exaltado, a palavra nos apresenta Cristo, aquele que foi humilhado. Inclusive, na leitura que fizemos pela manhã em Filipenses, no capítulo 2, a palavra de Deus nos apresenta esse caminho de Cristo. Abra comigo em Filipenses 2,
A partir do verso 5, nós lemos o movimento entre os estados de Cristo, daquele que antes da sua encarnação existia numa condição de exaltado, porém depois ele se humilhou e assim, pelo caminho da humilhação, é que ele foi novamente exaltado. Em Filipenses 2 nós lemos isso. Tede vós o mesmo sentimento, a partir do verso 5, que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, isto é, estando na condição de exaltado, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De modo, meus irmãos, que precisamos considerar atentamente, se queremos aprender a respeito de Cristo, esses estados da vida dele. E, sobretudo, hoje queremos considerar o seu estado de humilhação. E precisamos ponderar isso, meus irmãos. Jesus Cristo, aquele que de fato é o Deus encarnado, aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A palavra de Deus diz que ele é o resplendor da glória, aquele que está cheio de graça e de verdade. Este, não eu, não você, não um anjo, mas este, o resplendor da glória, é aquele que, como acabamos de cantar no Salmo 22, se diz que é verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isaías 53, no verso 3, acrescenta a respeito da sua humilhação, dizendo que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Meus irmãos, não existe maior contraste em tudo que se possa imaginar na vida entre a exaltação do Senhor Jesus Cristo e a sua humilhação. Nunca ninguém ocupou posição superior a dele, pois nele tudo subsiste. E ninguém nunca ocupou posição inferior a dele, pois ele se fez verme e não homens. De modo, meus irmãos, que a humilhação do Senhor Jesus Cristo, a sua condescendência daquele que governa todas as coisas para existir ou subsistir numa condição de humilhação, é uma humilhação incomparável. O que se pode comparar com a humilhação do Senhor Jesus Cristo? Será que se um anjo em glória se humilhasse, seria para nós um paralelo adequado para compreender a humilhação do Senhor Jesus Cristo? Será que as nossas próprias humilhações que sofremos nessa vida se comparam, ainda que por um pouco, à humilhação que o Senhor Jesus Cristo sofreu Ele mesmo? Meus irmãos, a humilhação do Senhor Jesus Cristo, ela é incomparável. Não existem paralelos que possamos trazer à nossa mente que cheguem perto daquilo que o Senhor Jesus Cristo viveu Ele mesmo na condição de mediador. E assim, meus irmãos, considerando esse tema sobre a passagem que lemos, Mateus 8, especialmente o verso 20, queremos considerar a humilhação do Senhor Jesus Cristo. E queremos considerar a humilhação do Senhor Jesus Cristo e ver de que modo isso existiu de forma prática ao longo de toda a sua vida, dos seus vários estágios aqui nessa vida.
E a primeira coisa, então, que consideramos, meus irmãos, em termos da humilhação do Senhor Jesus Cristo, é a sua humilhação em relação à encarnação em si. Meus irmãos, quando consideramos o fato de que Cristo, o segundo, ou melhor, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, tomou para si a natureza humana, para subsistir em duas naturezas em uma só pessoa, é preciso compreender que a encarnação em si mesma não é a sua humilhação. Afinal de contas, hoje, na condição presente de Jesus Cristo, exaltado, ele ainda permanece como Deus encarnado. Ele não deixou o seu corpo, ele não deixou a natureza humana ao ser exaltado à destra do Pai. Antes, pelo contrário, ele está agora mesmo à destra do Pai, como Jesus Cristo, Deus, homem. De modo que não é o fato dele tomar a natureza humana que caracterizou a humilhação da sua encarnação. O que caracterizou a humilhação da encarnação foi a circunstância da sua encarnação. Pois ele encarnou não como Adão existiu num paraíso perfeito, mas ele encarnou na condição mais deplorável que o homem jamais existiu, que é a nossa presente condição de pecado. Calvino, nas suas Institutas, ele comenta que Jesus Cristo se tornou verdadeiramente uma semente humana. E nisso ele estava sujeito, diz Calvino, à fome, à sede, ao frio e todas as outras enfermidades da nossa natureza que são próprias da nossa condição caída em Adão. Ao escolher o momento da experiência humana, onde ele haveria de tomar a nossa natureza, ele escolheu a pior de todas as condições. A condição onde a imagem de Deus havia se desfigurado e se submetido, estando sujeita a todo tipo de mazela. E nisso consiste a humilhação na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Pense comigo. Aquele que disse na criação e criou todas as águas, agora tinha sede. Aquele que sustenta todas as coisas pelo seu próprio poder, pois a palavra diz que tudo nele subsiste. Ele precisou de ajuda para carregar a sua cruz. Aquele que dá vida e fôlego a todos os homens, foi aquele que deu vida e fôlego ao miserável soldado que perfurou o seu lado quando ele estava na cruz. Sendo aquele que merece toda a honra, toda a glória, ele sim encarnou numa condição de humilhação, onde homens vivem em um mundo de pecado e de miséria. Não é isso a característica dessa nossa presente condição? Esse mundo, meus irmãos, é um mar de lágrimas. Esse mundo é um mundo de pecado e de miséria. Será que é possível encontrar nesse mundo um oásis? Algum local, algum ponto que podemos nos refugiar e estar livre da miséria dessa condição? Meus irmãos, sabemos que nem mesmo a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa presente condição agora, está livre da miséria e do pecado. De fato, para nós, o oásis mais próximo que podemos encontrar nessa vida é a igreja, onde os santos se reúnem. Porém, nessa mesma condição, nessa presente condição de pecado e miséria, não existe refúgio para ninguém, muito menos para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, no qual ele pudesse recuperar o fôlego e descansar. Pois esse mundo, meus irmãos, é um mundo de miséria e de pecado. E nisto consiste a humilhação da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, quando consideramos não apenas a sua encarnação, porém o seu próprio nascimento e a sua infância, em segundo lugar,
o que observamos é uma condição ainda de profunda humilhação. De fato, esse mundo é um mundo de pecado e miséria, mas muitos nascem, como dizemos, em berços de ouro. Nascem em condições privilegiadas, que embora não estão isentos do pecado e da miséria, ainda assim gozam de certos atenuantes, de certos confortos que aliviam o peso dessa condição miserável que nós estamos hoje. Porém, Jesus Cristo não desfrutou de confortos dessa natureza, nem mesmo no seu nascimento. Sua mãe Maria estava para dar à luz ao seu filho Jesus Cristo. É dito que ela procurou um lugar para se hospedar. E nenhuma hospedaria deu lugar para a mãe do nosso Senhor e Salvador. Um comentarista, um pregador, disse certa feita que a terra não queria receber o seu Deus. A terra não deu lugar, não deu espaço, não deu acomodação apropriada para receber o Senhor da glória. E o relegou ao local onde os animais habitam. Abaixo daquilo que nós chamamos a dignidade humana. Ele nasceu no meio dos animais. E foi colocado numa manjedoura. Quando falamos em manjedoura, nós sabemos do que se trata. Aquele local onde os animais se alimentam. Onde é posto a comida dos animais, onde eles metem a boca para comer. Ali foi posto o Senhor Jesus Cristo ao nascer. Eu fiquei comparando essa condição do Senhor Jesus Cristo com uma reportagem que a irmã Perla compartilhou essa semana no grupo da igreja, que passou na televisão, a respeito da condição de alguns hotéis, onde foi investigado e observado que hotéis, alguns até mesmo de luxo, não trocavam os lençóis de um cliente para outro. Fizeram um teste com uma substância química invisível ao olho humano e observaram que ao trocar o hóspede, não tinham trocado os lençóis. Que absurdo! E de fato é um absurdo. De fato é um absurdo você pagar e esperar um tratamento digno e respeitoso e, no mínimo, ter os seus lençóis trocados. Bom, Jesus Cristo não precisou de lençóis, pois ele deitou em cima de comida babada de animais ao nascer. Assim foi o Senhor Jesus Cristo desde o seu nascimento. Aquele, meus irmãos, que dá vida a todo homem, agora ele depende para a sua subsistência de se alimentar de uma mulher. Aliás, ele depende dela para tudo. Interessante observar que, dos seres vivos, o homem, enquanto bebê, parece ser o mais dependente da sua mãe. Alguns animais não precisam da mãe. Nascem e já estão correndo de predadores. Ou então nascem e o pai ou a mãe já não estão por perto. Precisam se virar. Porém, um homem é absolutamente dependente dos seus pais para absolutamente tudo. E assim foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que sustenta todas as coisas na sua condição de bebê, dependente dos seus pais, para se limpar, para se alimentar. Ele não nasceu de reis, não nasceu em palácios, porém seu pai, um pobre carpinteiro, o Senhor José, foi o seu pai. E, meus irmãos, toda a sua infância, não apenas o seu nascimento, mas toda a sua infância, certamente, foi em profunda humilhação.
Ao nascer, sendo ele o rei dos judeus, ele não traiu a atenção do noticiário, nem os holofotes estavam sobre ele para honrá-lo, para recebê-lo com as honrarias próprias daquele que é o rei do universo, não. Ele foi desprezado. Apenas alguns sábios do Oriente, ainda perseguidos, prestaram a sua homenagem ao Senhor Jesus Cristo. Pois o rei queria matá-lo. E ele precisou se refugiar no Egito. O Egito, de onde tantas vezes ele tirou o seu povo. Ele não pôde ter moradia segura na sua própria terra. Na terra daqueles que ele diz, esses são os meus. Ele precisou se refugiar na terra do inimigo do povo de Deus, que era mais segura para ele do que habitar no meio dos seus compatriotas. Cresceu em Nazaré. Será que de Nazaré poderá vir alguma coisa boa, disse Natanael? Uma terra onde era conhecida por ser insignificante, não produzir nada que chamasse a atenção. Foi lá que o Senhor Jesus Cristo se criou. De fato, toda a sua vida foi uma vida de profunda humilhação. E pense na humilhação do seu desenvolvimento. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, embora homem como nós, era cheio do Espírito Santo e também Deus. E, portanto, sabia de todas as coisas. Olha que interessante essa passagem, Isaías 49. A partir do verso 1. Em Isaías 49, a partir do verso 1, nós lemos a respeito de Cristo, desde o seu nascimento, e como ele foi capacitado por Deus com uma língua habilidosa. Leia, acompanhe comigo. Ouvi-me, terras do mar, Isaías 49, verso 1. E vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou, Jesus Cristo falando, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e guardou-me na sua aljava. Veja o que diz o texto a respeito de Cristo. Que desde o seu nascimento ele era consagrado a Deus. E o Senhor o criou como uma flecha polida. Língua sábia e habilidosa. Porém, por um tempo, foi guardado numa aljava. Meus irmãos, uma flecha polida está preparada para ser lançada ao ar e executar o propósito para o qual ela foi polida. Porém, Jesus Cristo, por um tempo e por um longo tempo, ele esteve guardado numa aljava. Durante 30 anos, pelo menos, aproximadamente. O Senhor Jesus Cristo, absolutamente pronto, como uma flecha polida por Deus, precisou esperar para lançar-se perante os corações dos homens. Na idade, quando ele tinha apenas 12 anos, ele já ensinava os mestres na sinagoga. E ele, que era o mestre, tinha que ouvir. Aquele que sabia todas as coisas tinha que sentar numa sinagoga e ouvir os homens falar para ele e ensiná-lo. Aquele que possui em si mesmo todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria teve que aguardar o seu momento para que ele pudesse abrir a boca e falar. Quantas vezes nós somos afoitos? Nos sentimos preparados. E se alguém diz para nós, calma, você ainda não está pronto, sente-se, aguarde por um pouco mais até estar pronto para servir, nos sentimos humilhados, desprezados.
Porém, Jesus Cristo, durante longo tempo da sua vida, trabalhou na carpintaria. E foi como uma flecha guardada em uma aljava. E nisso consiste também a sua humilhação. Porém, quando entramos, meus irmãos, na vida adulta do Senhor Jesus Cristo, o que vemos também é um contínuo exercício de humilhação da parte dele. De fato, a sua vida adulta e infância também foi profundamente marcada pela pobreza extrema do Senhor Jesus Cristo. E aqui está a passagem que nós lemos. Passagem essa, meus irmãos, que conhecemos, estamos familiarizados, porém devemos ponderar e meditar na profundidade daquilo que está sendo dito para nós. As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui está o Senhor Jesus Cristo dizendo que os animais, as bestas feras dos campos, como dizia Calvin, têm acomodações mais confortáveis e mais apropriadas do que ele. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor da glória não tinha absolutamente nada. A gente tem uma passagem que quando ele teve que pagar o imposto, foi necessário um milagre. Tirar a moeda da boca do peixe para que ele tivesse que pagar. Certamente uma indicação da sua condição pobre, destituída aqui na terra. Não desfrutou dos confortos que o dinheiro pode comprar e tem nos comprado, mas ele não tinha nada do que nós temos hoje. Porém, meus irmãos, a humilhação do Senhor Jesus Cristo vai além, ou podemos dizer, mais profundo, mais para baixo do que diz respeito à sua condição externa. Os seus relacionamentos foram marcados por profunda humilhação. Foi humilhado com respeito à forma como o povo recebeu. Ou melhor, a forma como o povo não o recebeu. Aquele que é cheio de verdade, aquele que diz, eu sou a verdade, que nunca falou engano algum, foi rejeitado. Profundamente rejeitado. A sua própria família, que o conhecia muito bem, que o conhecia desde que nasceu, e que jamais teve do que acusá-lo em absolutamente nada, em certo momento disse que ele estava fora de si. Em Marcos 3:21. Os seus irmãos não creram nele, primeiro momento. Antes, provocaram o Senhor Jesus Cristo, fazendo pouco caso da sua identidade como Messias, e o rejeitaram. Recebeu todo tipo de resposta negativa, de reação, desprezando aquilo que ele fazia. E não apenas a sua família terrena, mas também a sua família espiritual. A sua igreja, podemos assim dizer, o rejeitou. Foi rejeitado por aqueles que ele ministrava como pastor. Judas o traiu. O traiu da forma mais humilhante possível. O traiu com um beijo. E assim o entregou nas mãos de homens vis em troca de alguns trocados. E até mesmo Pedro. Alguns poderão dizer, mas Judas era filho da perdição. Porém, ele foi desprezado por Pedro. Que no seu momento de maior necessidade, quando a sua humilhação estava se intensificando, negou Jesus Cristo 3 vezes, e isto com juramentos e impropérios. Nunca conheci este homem. A sua igreja o desprezou. Os seus amigos o desprezaram. Não era apenas a sua igreja, mas os seus amigos íntimos.
Pois é dito que não apenas Pedro, mas todos os discípulos o abandonaram na cruz. E ele ficou só. Eu penso como nós nos sentimos humilhados quando não recebemos o reconhecimento por aquilo que fazemos. Nos sentimos desprezados quando a resposta não é aquela que esperamos com respeito aos nossos esforços. Brigamos, protestamos, e Cristo? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo recebeu rejeição. Rejeição do povo que deveria aguardá-lo. Os judeus eram aqueles que estavam aguardando o Messias, que oravam pela sua vinda, aguardavam ansiosamente a chegada do Messias. E aqui está. O Cristo nasceu. A palavra de Deus deixa claro que ele veio para os que era seu, porém os seus não receberam. Desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Ele prega as palavras da vida eterna, porém não foram recebidas as suas palavras com alegria, esperança e fé. Antes foram palavras recebidas com escárnio. Quando o Senhor Jesus Cristo anunciou a sua identidade e disse que antes de Abraão ele já existia, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Aquele que é a pedra angular da igreja, que Isaías chama de a rocha eterna, estava a ponto de ser apedrejado pelos seus. Simão o fariseu recebeu Jesus Cristo em casa, o convidou para um jantar, por assim dizer. E qual foi o tratamento que Simão o fariseu deu ao Senhor Jesus Cristo? Um tratamento de humilhação. Em Lucas 7, a partir do verso 44, o Senhor Jesus Cristo denuncia aquilo que Simão estava fazendo para com ele, comparando com o tratamento honroso que a mulher desprezível deu para Jesus Cristo. Em Lucas 7, 44, o Senhor diz, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Como você se sente quando é desprezado pelos seus hospedeiros? Por aqueles que lhe convidam? Já aconteceu isso com você? Ser convidado para alguém, para a casa de alguém, por alguém, para a casa de alguém, e ao chegar lá, ser humilhado, ser desprezado? Aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele não recebeu o tratamento apropriado. Simão deveria compreender que deveria beijar o filho para que não se irrite e não perecer no caminho. Porém, tratou Jesus Cristo com desprezo, mesmo dentro da sua própria casa. Meus irmãos, os lábios do Senhor Jesus Cristo destilavam mel, destilavam verdade, graça, salvação, esperança, consolação, perdão de pecados, conforto, santidade. Porém, a palavra de Deus diz que ele foi considerado enganador do povo. Mesmo falando com todo tipo de provas evidentes de que ele falava a verdade, ao ser, por exemplo, batizado com o Espírito Santo, ao ouvir a voz do Pai soando do céu de que este era o seu Filho amado, no qual ele se compraz, ao ver os milagres do Senhor Jesus Cristo que atestavam para a veracidade das suas palavras, mesmo diante disso tudo, escolheram não crer no Senhor Jesus Cristo. Em João 7, no verso 12, o povo discute a respeito de Cristo e diz o seguinte, que havia grande murmuração a respeito de Cristo entre as multidões. Uns diziam, ele é bom.
e outros não. Antes, ele engana o povo. Chamado de enganador, embusteiro, pilantra, em outras palavras. Ele é um pilantra que tem interesse próprio, certamente quer enganar o povo, tem algum interesse, benefício próprio. Alguém pode ser mais altruísta do que o Senhor Jesus Cristo? Fazer algo em benefício de outros e não dele mesmo? Como podem questionar a motivação do Senhor Jesus Cristo? Pois ele foi chamado de enganador. Mais do que isso, aquele que é absolutamente puro, moderado em todas as suas ações, foi chamado de pecador e de glutão, porque ele comia com pecadores. Aquele que é Deus foi acusado de ser um agente de Satanás, que cura em nome de Belzebu, é que ele expulsa os demônios. Aquele que é o príncipe da paz, que jamais fez mal a ninguém, antes veio para trazer a paz ao mundo, foi preterido no lugar de um assassino. A sociedade, naquela circunstância, preferiu ver um assassino solto nas ruas do que Jesus Cristo promovendo, proclamando, anunciando e entregando a paz ao mundo. E assim um assassino recebeu mais honra do que o Senhor Jesus Cristo. De fato, grande é a sua humilhação. Porém, meus irmãos, a humilhação do Senhor Jesus Cristo vai alcançando um clímax quando ele se aproxima da cruz. Grande foi a humilhação do seu julgamento, por exemplo. Quando ele se assentou no banco dos réus. Aquele que é o juiz de toda a terra se assentou no banco dos réus para ser questionado, julgado, analisado e sentenciado por nós, homens. De fato, se Cristo algum dia sentou no banco dos réus, deveria ser para ser inocentado de todas as suas acusações, afinal de contas não há provas contra ele. Contudo, não é isso que vemos. Vemos é que ele foi escoltado violentamente por guardas e levados para ser julgado. O comentarista sinaliza pelo menos sete irregularidades no julgamento do Senhor Jesus Cristo. Se pelo menos ele tivesse tido um julgamento justo, não teve. O Sinédrio, por exemplo, não poderia se encontrar à noite. Era uma regra. Porém, no caso de Cristo, foi assim que fizeram. A pena capital não poderia ser dada no mesmo dia do julgamento. Era uma outra regra. Porém, foi dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi sentenciado à morte no mesmo dia em que ele sentou no banco dos réus. Anás e Caifás, aqueles que julgaram o Senhor Jesus Cristo, eram desqualificados para julgá-lo, pois antes já tinham pronunciado o seu desgosto para com Cristo, logo eram suspeitos, não eram isentos, imparciais. Porém assim eles julgaram o Senhor Jesus Cristo. Falsas testemunhas e falsas evidências foram usadas contra o Senhor Jesus Cristo naquele julgamento. Ele foi acusado de blasfêmia, quando na verdade ele jamais blasfemou. Bateram nele durante o seu julgamento, antes dele ter sido condenado. Deram-lhe bofetadas no rosto. Foi escarnecido, tornando esse julgamento cheio de ilegalidades e irregularidades. O Sinédrio não poderia discutir pena capital no dia anterior ao sábado. Era essa a regra. Era a regra dos judeus daquele tempo.
Porém, eles estavam dispostos a torcer as suas próprias regras para aprofundar a humilhação do Senhor Jesus Cristo. E o mais impressionante de tudo é que ele não protestou nada disso. Mas ele se submeteu a um julgamento completamente irregular e recebeu a sentença. No mínimo ele poderia dizer, tudo bem, vamos julgar da seguinte maneira, para ter um julgamento justo. Eu estou aqui para tomar os pecados deles. Julguem eles, os pecadores, e eu vou morrer no lugar deles. E assim vai ser justo. Condenem os pecadores verdadeiros. E depois não os condene. Eu tomarei o lugar deles. Porém ele morreu por fruto de uma sentença falsa, injusta, completamente ilegal. Mas mesmo assim ele se submeteu. Durante o seu julgamento, nós, como já comentamos, todos o abandonaram. Talvez aqueles que poderiam testificar a favor dele não compareceram ao tribunal. Deixaram lá para ele afundar sozinho. Assim foi com seus discípulos. O julgamento do Senhor Jesus Cristo foi uma marca profunda da sua humilhação. Porém, meus irmãos, sem sombra de dúvida, o clímax maior de toda a sua humilhação foi a cruz do Calvário. Quando ele morreu, foi sentenciado e de fato morreu, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, foi obediente até a morte, morte de cruz. E lá voluntariamente ele se submete à vontade do seu Pai e morre a morte de um amaldiçoado, publicamente envergonhado na morte no madeiro. Meus irmãos, os Salmos apresentam para nós de forma vívida aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, com especial referência, e aqui está a riqueza dos Salmos, ao seu sentimento, à sua condição interior, enquanto ele passava por tudo aquilo. Enquanto os evangelhos narram os fatos, os Salmos relatam as emoções do Senhor Jesus Cristo. E de fato o Senhor, nos Salmos, relata o seu profundo sofrimento ao ser dependurado na cruz. Pense em Jesus Cristo antes de ser dependurado. Talvez como um jovem, 10, 11, 12 anos, lendo os Salmos. E sabendo que ele estava lendo a respeito de si mesmo. Lendo o Salmo 22, por exemplo, que cantamos. Ora, nós lemos e sabemos isso é a respeito de outro. Lemos sabendo isso é a respeito de Cristo. Cristo leu e disse, isso é a meu respeito. Isso é o que eu vou passar. Ele lê a respeito da sua angústia profunda, do desprezo que ele sofreu, e sabe, isso é o que está reservado para mim. Como você se sentiria se você soubesse que sofrimento profundo, angústias de alma lhe aguardam no futuro? Que os seus anos futuros não serão anos de paz, tranquilidade e conforto, porém serão anos de miséria, angústias e todo tipo de sofrimento. Como você se sentiria hoje, se soubesse hoje a respeito da sua condição humilhante do amanhã? Assim era a vida do Senhor Jesus Cristo. Um eterno Getsêmani. Pois desde criança, desde moço, ele sabia do destino da sua vida na cruz do Calvário, pois ele leu na palavra a respeito não só do que ele iria passar, mas a respeito do que ele iria sentir. Salmo 69, verso 20, diz: o opróbrio partiu-me o coração.
e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ele sabia que seria abandonado no seu momento de maior necessidade. E no Salmo 22, que cantamos há pouco, o Senhor diz, nos versos 6 a 8, sou verme, não homens, opróbrio dos homens e desprezado do povo, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Ele haveria de experimentar a zombaria. Eu pergunto às crianças aqui, se você soubesse que nessa nova escola que você vai começar, nova escola, você se matriculou, sua mãe escolheu uma escola para você, e você antes já de começar as aulas soubesse que naquela escola você haveria de ser zombado por todos os seus coleguinhas. Alguns haveriam de bater em você. Você receberia os apelidos piores que tem. Não teria paz naquele lugar. Que terrível, não é? Você imploraria, mãe, me manda e bote em outra escola. Nessa eu não quero ir. Porém, Jesus Cristo não teve alternativa. Ele sabia que seria zombado por todos. Ele foi zombado em todos os seus ofícios. Ele foi zombado como profeta. Mateus 26, versos 67 e 68, diz que cuspiram-lhe no rosto, davam-lhe murros, e os outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Você não é profeta? Profeta coisa nenhuma, seu charlatão. Deram socos nele e pediram para que ele profetizasse. Ele foi zombado como rei. Sendo o rei do universo, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mateus 27, verso 42 diz, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. De fato, aquele que é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, para Deus não há limites. Para Jesus Cristo não há limites. E ele assumiu o ofício de rei pelo seu povo. Ele foi zombado precisamente nesse ponto. Não foi uma zombaria em algo periférico. Uma zombaria em algo secundário à sua existência, talvez à sua aparência. Algo que não tinha importância. Ele foi zombado daquilo que significa a sua própria glória. Profeta e rei. Porém foi zombado como sacerdote também. Como sacerdote ele estava ali para se entregar a si mesmo em favor do seu povo. Entregar-se como oferta para nos salvar dos nossos pecados. Porém, homens escarnecedores disseram, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Logo, não salvou ninguém, na verdade. Novamente, é um pilantra. Um falso sacerdote. Pior do que dar o manco. O povo de Israel entregava o manco, o coxo, o cego. Jesus Cristo é pior do que o manco, segundo a zombaria desses homens. E naquele mesmo momento, quando ele está salvando os pecadores, ele é zombado no ato em que ele traz salvação para o mundo.
Que profunda humilhação a do nosso Senhor. Os ladrões na cruz zombaram de Cristo. Diz que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nós sabemos que um se arrependeu. Porém, antes de se arrepender, também ele acrescentou o pecado de zombar de Cristo ali dependurado na cruz. Homens dependurados numa cruz, crucificados, sangrando, buscaram energia para proferir impropérios contra Jesus Cristo. Será que não tem mais o que fazer? Será que mesmo nessa hora eles não param para considerar os seus próprios pecados? Mas assim é o coração do homem. Duro, mesmo diante da morte. Da própria morte. E da morte de Cristo. Porém, o pior de tudo, meus irmãos, é que ele foi crucificado no madeiro. E ser crucificado no madeiro significa que ele foi feito maldição em nosso lugar, pelo próprio Pai. Gálatas 3, verso 13, diz o seguinte: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Meus irmãos, a crucificação foi uma junção de duas culturas. A cultura romana e a cultura judaica. Para os romanos, a morte na cruz é a morte mais humilhante. É a morte reservada para os miseráveis. O cidadão romano não poderia ser crucificado. Porém, para os judeus, significava algo pior do que meramente receber uma humilhação. Significava de que você era maldito da parte de Deus. Essa é a maior humilhação do Senhor Jesus Cristo. Quando ele clama: Deus meu, por que desamparaste? Foi desprezado pelo próprio Pai. Agora não são homens que desprezam a Cristo. Miseráveis pecadores. Injustos no seu julgamento. Ou ladrões. O próprio Deus o desprezou. Pois ele se fez em maldição em nosso lugar. Botou o rosto contra ele. Derramou a sua ira sobre ele. Esse é o clímax. O que pode ser maior, o que pode ser humilhação maior do que Deus amaldiçoar o seu filho amado, em que ele disse: esse é quem eu me comprazo. Já imaginou? Imaginou você, uma criança? Novamente, imagine a cena. Você vai para a escola. E nessa escola você é maltratado. E uma roda de amigos, coleguinhas, começa a se formar em volta de você e cuspir em você, lhes bofetear, lhes socar, lhe bater. Você se sente o quê? E de repente chega o seu pai. Olha para você naquela condição e você fala: pai, pai, socorro, pai. Seu pai vira as costas e vai. Ele entrega nas mãos daqueles ali. De fato, foi assim com Cristo. Ele foi humilhado profundamente.
E a sua humilhação, meus irmãos, não parou na cruz. Mesmo depois da cruz, a sua humilhação continuou. Catecismo Maior, pergunta 50, diz o seguinte: em que consiste a humilhação de Cristo depois da sua morte? Resposta: a humilhação de Cristo depois da sua morte consiste em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. O que, aliás, tem sido exprimido nestas palavras: ele desceu ao inferno. Aqui está o último ato de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Tendo sido morto, ele se entrega ao poder da morte durante 3 dias. E lá ele fica. Meus irmãos, precisamos compreender que o corpo do Senhor Jesus Cristo, na sepultura, é o corpo de Deus. A palavra chega a nos ensinar que o seu corpo, ali na sepultura, não viu corrupção. Isto é, o seu corpo não experimentou decomposição. Foi 3 dias ali, sem vida, porém sem apodrecer. Um professor meu do seminário disse que se ele tivesse a oportunidade de, durante aqueles 3 dias, entrar naquele túmulo e ver o corpo do Senhor Jesus Cristo sem vida, o que ele fazia era se jogar ao chão prostrado e adorar o corpo sem vida do Senhor da glória. Pois é o corpo de Deus. É o corpo dele. O corpo de Cristo não perdeu a sua identidade, não deixou de ser de Cristo, porque estava sem vida. Ele é eternamente unido à sua natureza. De modo que aquele corpo estar ali significa que Deus se entregou ao poder da morte durante 3 dias na pessoa do Filho. E deram-lhe uma sepultura com os perversos, considerado um criminoso. Porém, meus irmãos, foi da sepultura que ele começou a experimentar o triunfo. Quando depois de 3 dias, pelo Espírito Santo, ele venceu a morte. Ressuscitou. Para a nossa justificação. E começou a experimentar a sua exaltação. O seu triunfo sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado. Como mediador vitorioso. Ele não foi exaltado a despeito da humilhação. Antes, a humilhação é o caminho para a sua exaltação. E, meus irmãos, uma das coisas surpreendentes a respeito do Senhor Jesus Cristo e da sua humilhação é que tudo isso ele passou voluntariamente. Quando temos trabalho para fazer na igreja, às vezes procuramos voluntários, não é? Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a fazer aquilo? Eu pergunto, quem está disposto a se humilhar? Quem está disposto aqui a sofrer tratamentos injustos? Levante a sua mão. Vamos? A fazer um trabalho e receber injúrias. Ser falsamente acusado. Quem está disposto a fazer isso? O Senhor Jesus Cristo está. E Ele fez isso, meus irmãos, por nós. E Ele fez isso por nós, como lemos em Gálatas, se fez maldição para que nós fôssemos abençoados, se foi tratado com injustiça para que nós recebêssemos a justiça dele.
porém também para nos ensinar que esse é o caminho que nós devemos seguir. Eu sei que é contra tudo aquilo que pensamos e desejamos, porque a nossa natureza não deseja ser humilhada. Desejamos a glória. Mas quando é pela causa de Cristo, o que todos nós precisamos aprender, meus irmãos, é que eu incluo todos nós, é que o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Devemos desejar ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Nos conformar com ele à sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Filipenses 3, 10 e 11. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, 1 Pedro 5, 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que nós precisamos acordar e compreender é que o tempo presente é um tempo de humilhação. E que a exaltação é Deus quem dará no momento oportuno. E Ele dará, meus irmãos, não na proporção da nossa humilhação. A exaltação que será dada a nós, que será dada aos crentes em Cristo Jesus, não é em proporção à humilhação que nós passamos, mas é em proporção da humilhação que Ele sofreu. De modo que nós sofremos uma humilhaçãozinha para receber a exaltação de Cristo. Para sermos feitos co-herdeiros com Ele, sentarmos em tronos com Ele e juntamente com Ele julgar os próprios anjos. Não vale a pena sofrer por Cristo? Uma humilhação pequena para ser grandemente exaltado. Que o Senhor, meus irmãos, então, nos conceda essa disposição. Como diz o apóstolo Paulo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana, assumindo a forma de servo, humilhou-se, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E tudo isso por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos conforme à imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém.